Palavra de esperança, meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é sábado, dia 31 de janeiro, memória litúrgica de São João Bosco, pai e mestre da juventude, meu padrinho de ordenação. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. À tarde daquele dia, disse-lhes: passemos para o outro lado. Deixando o povo, levaram-no consigo na barca, assim como ele estava. Outras embarcações o escoltavam. Nisso surgiu uma grande tormenta e lançava as ondas dentro da barca, de modo que ela já se enchia de água. Jesus achava-se na polpa, dormindo num travesseiro. Eles acordaram-no e disseram-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, cala-te. E cessou o vento, e seguiu-se grande bonança. Ele disse-lhes: Como sois medrosos, ainda não tendes fé? Eles ficaram penetrados de grande temor e cochichavam entre si: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos anotar então os pontos que mais nos chamam a atenção neste texto. O primeiro ponto é a ordem de Nosso Senhor: passemos para outro lado. Outro lado. O segundo ponto, Jesus que dorme. O terceiro ponto, o desespero, contrário à esperança. E o quarto ponto, quem é ele? Então veja, a proposta de Nosso Senhor, passemos para o outro lado, não é só uma proposta de mudança de direção. Aqui nós podemos ler neste texto Nosso Senhor convidando os seus apóstolos e os seus discípulos a terem diante da vida um outro olhar. Passar para o outro lado significa mudar de postura. E por que Nosso Senhor já está pedindo a eles esta atitude? Porque ser alguém de fé é justamente isso. O homem e a mulher que não têm fé, que estão muito presos ao que os olhos veem e ao que eles experimentam, eles dificilmente vão amadurecer na sua vida espiritual. E é o que está acontecendo nessa situação aqui. Por que Jesus dorme e os apóstolos se desesperam? Porque ele era Deus? Não. Justamente porque quando nós temos a nossa confiança que o Deus que nós servimos é aquele que nos provê todas as coisas, nós não gastamos tempo, nós não gastamos a nossa energia olhando para aquilo que está ao nosso redor. O foco do Senhor que o faz poder dormir em paz é saber que o Pai está com ele. Quem me vê, vê o Pai. E tudo o que eu faço faz com que o Pai seja conhecido na força do Espírito. Só que os apóstolos, assim como nós que aqui estamos e fazemos essa palavra de esperança, muitas das vezes nós esquecemos de que Ele está no barco da nossa vida. E a gente fica mais preocupado com a tempestade, mais preocupado com o vendaval e esquece que quem está no controle de tudo, quem está no controle do barco, é aquele que apenas com uma palavra consegue fazer o mar cessar e a tempestade se acalmar. Outro ponto muito importante é a diferença entre desespero e esperança. O que é esperança? Esperança é verdadeiramente passar pelo que temos que passar na certeza de que aquilo não é eterno. O desespero nos rouba a capacidade de compreensão do tempo. Pode perceber que uma pessoa desesperada, para ela, um segundo é como se fosse uma eternidade.
A pessoa desesperada, ela não consegue, diante do que ela está vivendo e vendo, ter a capacidade de respirar e esperar passar um segundo, um minuto. Para ela, o tempo é uma coisa que ela não tem mais domínio. E por isso que parece ser algo insuperável, eterno, aquilo que ela vivencia. A fé vem justamente transformar o desespero em esperança. Por isso que Nosso Senhor pergunta para eles, ainda não tendes fé? E eles ouvem do próprio Jesus, como vocês são medrosos, não é? Gente, fé e medo não habitam no mesmo coração. Ou nós temos fé, ou nós temos medo. Se há medo em você, significa que a fé ainda não está tendo espaço dela na sua vida. Portanto, vamos pedir a Nosso Senhor esta graça, de sabermos dizer quem é Ele. Eles olham um para o outro e dizem, quem é este homem? Talvez na sua vida também você ainda se pergunte, quem é Jesus? Quem é Ele? Porque talvez, assim como os discípulos, você ainda está parando nas tempestades e nos vendavais da vida. A meditação de hoje é esta. A fé em Jesus não é obtida de repente. Como tudo o que acontece na natureza, também na fé não há saltos. Lembra que nós falamos essa semana sobre o processo, olhando para a semente? Mas um crescimento vagaroso e paciente. Diante da sua história e do que você está vivendo hoje, como essa passagem bíblica pode iluminar a sua vida? Vamos pedir a Nosso Senhor esta graça. Senhor, dai-me a sabedoria de saber ter caridade comigo mesmo, aceitando com paciência o lento crescimento da minha fé. Não pode ser magia, precisa ser fé. E fé é virtude, e virtude é algo que nós adquirimos quando mudamos o nosso hábito, quando transformamos o nosso vício em graça. A ação de hoje, serei constante na prática do bem, sem ficar esperando por resultados imediatos. Se você tem sido imediatista, peça a Nosso Senhor esta graça, de assim como Nossa Senhora, saber viver à espera, saber viver as demoras de Deus. Que Deus abençoe você, sua casa e sua família. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar. Essa é a palavra de esperança. Deus te abençoe. Até amanhã.